Vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o caminho de vida. Eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse: se eu pudesse apenas eu daria meu reino se eu tivesse mais 5 minutos de vida, para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Outro grande homem famoso disse: eu estou entrando na escuridão, eu não sei para onde vou, eu podia... E outro grande ateu falou e disse: parece haver 2 muros. E eu gritei e disse: apenas um eco de parede a parede. Isto foi tudo que ele pôde ouvir. Ele havia colocado de lado o dia da salvação até que foi tarde demais. Então eu penso em grandes homens famosos que morreram, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Eu penso aqui em D.L. Moody, em sua morte. Muito foi dito. Ora, isto é a morte? Ele disse: este é meu dia de coroação. E eu pensei quando John Wesley, quando ele estava morrendo, quando atiraram em Abraham Lincoln e estava perdendo sangue, morrendo, deitado em um lugar. Eu passei por um museu aqui em Illinois há algum tempo atrás. Eu vi um idoso homem de cor com uma faixa de cabelo branco ao redor de sua cabeça, andando por ali, olhando. Após algum tempo ele parou e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele se afastou e começou a fazer uma oração. Eu observei por alguns minutos. Eu estava andando ao redor também, então eu me aproximei e disse: tio, qual é o problema? Eu notei que o senhor está orando. Ele disse: veja, colocado ali. Bem, eu olhei ali e a única coisa que pude ver foi um vestuário. E ele disse, eu disse, a única coisa que vejo é um vestuário. Mas, disse, veja, senhor. Ele disse, debaixo de meu casaco há uma cicatriz de um cinto de escravatura. Ele disse, e este é o sangue de Abraham Lincoln. Ele disse, foi necessário o sangue de Abraham Lincoln para tirar aquele cinto de escravatura de mim. Eu pensei, se isto emocionou um homem de cor por causa do sangue de Abraham Lincoln, porque tirou o cinto de escravatura dele, o que deveria o sangue de Jesus Cristo significar para o crente? Quando relembramos o Calvário e vemos ali que ele tirou o cinto de escravatura do pecado de nossos corações e nos libertou, do que temos falado nas últimas noites. Que diferença é isto? Abraham Lincoln, quando ele estava morrendo, ele teve um ultimato. Mas quando atiraram nele ali, nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse: vire minha face em direção ao pôr do sol. O sol se punha no entardecer. Lincoln estava respirando e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. Ele sempre confiou em Deus. Ele disse: levante minhas mãos. E ele levantou sua mão. Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Enquanto inclinava sua cabeça e rendia o espírito. Paul Rader, um amigo meu do peito, que escreveu o hino que é meu tema, Somente Crer, quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros, a cabeça no ombro de meu administrador, Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem corajoso que tinha viajado pelos mares e no estrangeiro e tudo mais. E ele se atrapalhou com os fundamentalistas, e sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão. Paul foi, como muitos de vocês o conheceram. Eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá, e haviam puxado todas as cortinas ao redor das janelas quando ele estava para partir. Ele levantou, olhou, ele balançou sua cabeça e disse: quem está para morrer, vocês ou eu? Disse: levantem estas cortinas e me cantem uns bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. E quando eles começaram a cantar assim, ele disse: onde está meu irmão Lucas? Trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele como meu filho sai comigo, e assim por diante. Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos. Provavelmente vocês o conhecem. Ele e a Ma Sunday, e todos eles estavam ali. Quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse:
Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto. Daqui a 5 minutos, eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com sua justiça. Vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e com a partida deixar detrás de nós pegadas na areia do tempo, pegadas que talvez outrem, velejando no solene oceano da vida, o irmão abandonado e náufrago, ao vê-las novamente cria ânimo. Eu penso no Salmo da Vida, o grande poeta inglês Longfellow, quando ele o escreveu. Eu estive em sua sepultura aqui há poucos meses atrás. Eu pensei em sua grande poesia e o que ele deu ao mundo. Aquele Salmo da Vida foi um de meus favoritos. A morte foi sempre um temor, o homem a temeu desde lá do princípio. Bem atrás, desde o jardim do Éden, o homem temeu a morte. Eu penso no grande profeta Jó, quando ele se assentou lá aquela vez, e ele sabia que estava partindo. Ele falou do grande sermão ali que temos em Jó 14, como ele observou as flores, como elas morriam e ressuscitavam outra vez. Como ele observou as árvores, se elas caem, são arrancadas, o vento as arranca. Na morte, ainda vive novamente. Ele disse, através de algumas gotas de água, sim, ele diz, ela vive. Nós observamos nossos animais e assim por diante, como vivem e morrem. Tudo que tem um ser movente, quando morre, nunca mais vive. Então Jó quis saber como foi que Deus podia pegar uma flor e fazê-la viver novamente. E, no entanto, ele não podia viver novamente. Ele disse, sim, o homem rende o espírito, ele se definha, e onde está ele? Ele disse, seus filhos vêm para honrá-lo, mas ele não o percebe. Então ele disse, oxalá tu me escondesses na sepultura, que tu me ocultasses em um lugar secreto, até que tua ira se desviasse. Tu me puseste um limite e ligação, e não posso exceder, mas se tu apenas me guardares em um lugar secreto até o dia da tua ira, bem no meio de sua angústia, bem no momento da hora mais escura, bem naquele grande momento crucial, então desceu o pequeno Eliú e começou a falar com ele, lhe dizendo que a flor não havia pecado, que foi ele quem pecou, e que haveria uma ressurreição. Um dia haveria um justo que viria conforme este mundo, na forma da imagem de Deus, como homem. Tomaria sobre ele a forma da carne pecaminosa, de outra maneira, e se colocaria na brecha entre um Deus santo e irado e o homem pecaminoso, e colocaria suas mãos em ambos e abriria o caminho. E quando Jó viu aquilo, ele estava olhando para a ressurreição do Senhor. Ele a viu. Agora observe, em outras palavras, Jó estava tentando entender isto, pois eu sei que quando o homem vai para o pó da terra, ele apenas se corrompe e vai embora. Eu observo, ele nunca ressuscita novamente. Ele simplesmente deita e entrega seu espírito e se vai. E onde está ele? Ninguém sabe onde ele está. Mas eu observei outras coisas ressuscitarem da morte, mas ele não. Então, quando este profeta entrou no espírito, Deus começou a lhe mostrar o que ia acontecer, que haveria alguém que tiraria o pecado do mundo e que ressuscitaria novamente. Ele viu a ressurreição do Senhor. Então eu gosto demais disso quando eu penso. Ele disse que se levantou, ele se agitou. Ele estava sentado em um monte de cinzas. Que coisa! O que chamamos hoje de má sorte que havia atingido sua casa, seus filhos foram todos mortos, todas as suas riquezas se acabaram, sua saúde havia acabado. Ele é sentado, um cristão ou um crente assentado, abandonado. Mas que coisa, até mesmo sua igreja havia virado as costas para ele. Ele é sentado ali raspando suas chagas, e então, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele viu a ressurreição esta manhã, você sabe, ele se levantou e ele disse, eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se levantará sobre a terra, e embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por... Ele sabia que ouviria nos últimos dias, porque haveria uma ressurreição geral. Eu penso em Davi, quando ele estava ficando velho,
Sendo um grande rei como ele era, Deus lhe havia jurado, de acordo com os frutos de seus lombos, que ele levantaria Cristo para sentar à sua destra. Então eu vejo Davi, quando ele estava velho, chegando ao fim de seu caminho, e toda a força física já havia quase acabado. Ele disse: além do mais, minha carne descansará em esperança, porque ele não permitirá que seu santo veja corrupção, nem deixará ele sua alma no inferno. Ele previu Jesus, a ressurreição de Cristo, e sabendo que seu corpo não permaneceria no pó da terra, mas que ele ressuscitaria novamente. Eu penso em Abraão lá no passado, quando Deus o assentou e disse: agora, Abraão, você está ficando velho e você passou da idade, tanto você como Sara.